Olá, prazer a todos. Meu nome é Miguel Bonapaulo, estudante da pós-graduação em Design na Unesp de Bauru. Faço parte do grupo de pesquisa Design, Tecnologia e Sustentabilidade. A minha apresentação, a apresentação do meu banner, do meu pôster, a minha pesquisa, ele tem como tema principal Design e o estreitamento das relações sociais. E tem como subtema, ou subtítulo, Análise e reflexões. O objetivo da pesquisa é justamente tentar responder à pergunta principal: design é social? A pesquisa como estudo ele surgiu por meio dos debates acadêmicos para entender a relação do design e a sociedade. Em um período de avanço tecnológico, tanto de objetos físicos quanto digitais, além de analisar por meio dos conceitos de maneira teórica que efeito terá a colaboração dos designers e os não designers na composição dos artefatos, para, para que seja possível compreender as razões para as quais se acredita que o uso da estratégia do design, a elaboração com parceiros locais e o envolvimento direto e ativo de usuário no seu processo podem permitir ao designer contribuir contribuir na esfera social de modo mais significativo, né? Mas para aprofundamento da pesquisa, a gente deve fazer a pergunta que é: design se relaciona com a sociedade nos tempos de hoje? Né? A gente tem que entender realmente se o design se relaciona com a sociedade nos tempos de hoje, tendo em vista os avanços tecnológicos. Para esclarecer isso, a pesquisa tem como objetivo principal decorrer a discussão por meio das teorias já analisadas por outros autores, como Nolte, Norman, Manzini. Mas com principal foco, a pesquisa tem como principal foco em teorias do Nolte, onde o autor defende que o design deve ser pensado como uma atividade socialmente significativa. No segundo ponto, design e sociedade, a gente entende que o papel do design é justamente modificar de maneira direta o pensar da sociedade em relação às inovações dos objetos e das relações interpessoais. Assim como afirma Manzini, que as inovações sociais referem-se tanto a processos sociais de inovação, como a inovação de interesse social, como também ao empreendedorismo de interesse social, como suporte de ação inovadora. Mas para Nolte, primeiro nós devemos tentar compreender o caráter da relação design e a sociedade antes de entender outras relações. Assim, o autor apresenta três indagações, que é justamente: o design forma de alguma forma a sociedade? Ou a sociedade impõe sua forma ao design? E por último, o design é determinado ou relativamente autônoma, ou totalmente autônoma da sociedade? Essas perguntas precisam ser respondidas ou esclarecidas. Na primeira pergunta, se o design forma de alguma forma a sociedade, neste ponto, o entendimento parte do que é chamado inovação social defendida por Manzini. Mas a pesquisa, assim como o autor também, o Dolniti, a gente entende ou entendemos que o termo entender que a inovação social ele parte justamente da interferência do usuário. Quer dizer, sem o usuário ou sem interesse do usuário, não existiria o processo da inovação social. Então, são os usuários que modificam o processo da inovação. E na segunda indagação, que é se a sociedade impõe suas formas ao design, a resposta clara e direta seria sim. De acordo aos estudos desta pesquisa, nós concluímos que a sociedade impõe sua forma ao design por meio dos valores da comunidade, da escultura e do processo artesanal, que é claramente a participação ativa da exploração das relações e indução de funções nos objetos, tanto digitais quanto analógicos. Nós temos visto hoje em dia a tecnologia e a participação direta e ativa dos usuários no desenvolvimento dessas plataformas. E no último, que é justamente design determinado ou relativamente autônoma. Neste último ponto, entende-se que o design toma o social ou torna o social
como um dado determinado por um conjunto de relações e autônomo, que vai do ato da função até a aplicação. Então, pode-se abordar que as injunções por modelar as ideias opostas da atividade de design como relações, aspecto de uma totalidade, design que abrange, teoricamente, transcende também qualquer polo único da matrix, quer dizer, o começo de qualquer processo ou qualquer projeto. E, por fim, conclui-se que a pesquisa ressalta, diante das abordagens do autor supercitada, nesse caso de Note, que os projetos de design, como objetos, plataformas digitais ou filosofia de processo e ações, se tornam verdadeiramente um ato social. E o social torna-se uma questão do que é projetado e formado socialmente, no que se refere ao conjunto da sociedade em relação às diferentes classes ou, ou estratos sociais. Nesse caso, cada sociedade impõe as suas condições. Cada grupo social, grupo ou comunidade impõe as suas condições a qualquer artefato desenvolvido por profissionais de design. Nesse ponto, a gente entende que a frase design é social, ou o design é social, finalmente se torna alcançável.